Pessoal, mais um recorte da pesquisa Itatiaia Doxa. Hoje foi divulgado, então, ou divulgados os dados em relação ao que os eleitores de Belo Horizonte pensam sobre a liberação da maconha. Vou resumir dessa forma, mas vou explicar a pesquisa para vocês. Aqui em Belo Horizonte, 54% defendem prisão de usuários com qualquer quantidade de maconha. Eleitores foram questionados sobre a decisão recente do STF que descriminalizou, não é muito bem assim, mas descriminalizou o porte de maconha para quem for flagrado com até 40 gramas da droga. Ainda segundo pesquisa Itatiaia Doxa, 38% dos eleitores concordam em não prender usuários e 8% não sabem ou não responderam à questão. Silvana, a gente debate muito isso aqui no Conversa algumas vezes, no Chamada Geral comigo, você já estava algumas vezes na bancada que a gente debatiu isso aqui, e a pesquisa é legal para a gente traçar um raio-x mesmo do que pensa o eleitor de Belo Horizonte. E a grande maioria, então, defende a prisão dos usuários que forem pegos com qualquer quantidade de droga. Pois é, Júnior, aqui a gente precisa fazer uma chamada aqui nessa parte, porque, na verdade, a decisão do STF não descriminalizou, não. O que o STF fez, aliás, para ser sincero, no início, porque esse julgamento demorou uma data, né? Mais de não sei quantos anos, 6 anos para ser julgado isso. Então, os votos lá do início, 6 anos atrás, eram nesse sentido, de que a pessoa que fosse flagrada com uma quantidade pequena de maconha, que não seria crime porque ela estaria prejudicando apenas a si própria. Só que a sociedade mudou, a pressão social foi muito grande, o Supremo não é mais um tribunal jurídico, ele é um tribunal político, cedeu a pressão da sociedade e disse assim, não, então tá, mas nós vamos fazer o seguinte, quem for flagrado com até 40 gramas, nós vamos considerar que seja usuário. E quem for flagrado com acima de 40 gramas, tem que verificar. Se for para uso próprio, ele vai ser usuário. Se for para finalidade de entregar a consumo, vender e etc e tal, ele vai ser considerado como traficante. E aí o que acontece? O usuário, as penas previstas para o usuário, não existem penas privativas de liberdade. Existem penas outras, até de tratamento, até de multa e outras espécies de pena que não a privativa de liberdade. Mas, na verdade, não houve uma descriminalização. E para o tráfico não é permitido, inclusive, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, e as penas são altas, de 5 a 15 anos. No meu parecer pessoal, eu tenho certeza que os colegas defensores públicos do Brasil e do resto do país, que atuamos com isso todos os dias, a desgraça que é a prisão do usuário. Primeiro que nós não temos nem lugar para colocar o usuário. O usuário precisa ser tratado de uma outra forma, com penas mais severas daquele usuário recreativo, que quando se encontra nos bairros mais ricos, não tem problema nenhum. E quando ele está nos bairros mais pobres, ele é marginal, vagabundo, pilantra, safado, traficante, e aí ele é tratado com mais severidade. Então tem que ver se esses 54% da população de Belo Horizonte quer que prende qualquer maconheiro, mas o filho dele, ele não contou nisso aqui não, né? Porque a recreação... Silvano, eu ia passar o debate aqui para minha ponta esquerda, para o Eduardo, para o Marcelo, mas no fundo da sua fala, eu estava olhando para você, existe o Travassos, que não estava concordando muito bem, não. Pelo menos foi os sinais que você deu com seu rosto. Eu me sinto comprometido para falar sobre esse tema, porque eu não gosto de maconheiro, gente. Uma vez eu falei isso, amigo, mas você não gosta de maconheiro? Que cabeça de tiozão. Esse cara é o cara que financia a porcaria toda do que a gente vive, esse inferno de entorpecente. Então, assim, essa história que a Silvana falou assim, não, tem que separar o usuário do... O tráfico já faz isso, cara. Você vai em qualquer biqueira aqui de Belo Horizonte, o cara deve ter 40 gramas de maconha para vender, e é isso que o tráfico faz. Ah, então tá, mas aí o moleque que tá vendendo lá, que tá com 40 gramas de maconha, que tá a serviço do tráfico, é porque é assim que funciona. Você que acompanha o dia a dia, você sabe disso. O tráfico não bota uma carga pesada na mão do traficante, do vaporzinho que tá vendendo. Ele coloca uma pequena quantidade, porque se ele for preso, não, eu sou usuário. Aí não, aí vai buscar o histórico dele, aí vem uma lenga-lenga, gente... Desculpa, eu me sinto comprometido porque eu volto a dizer, não gosto de maconheiro. O Marcelo da Fonseca, pesquisa apontando aí que a maioria da população de Belo Horizonte é mais conservadora nesse sentido? Ô, Júnior, aquele caso bizarro do Brasil, né? A Silvana lembrou bem. É ilegal, mas não é crime. Né, essa decisão, ela deixa a gente na dúvida, né? É ilegal, não pode. Mas, é crime, mas a gente tem que entender que nem todo crime tem pena de prisão. Então, não existe só pena de prisão. Mas aí libera essa porcaria, bota todo mundo fumando maconha aí. Não, eu sou a favor da liberação. Então, mas aí a pena, Silvana... E a janela psicótica? Sou a favor da liberação. Peraí, deixa o Marcelo Mas aí a pena é o quê? Um recado? A pena a gente não fica muito claro o que é.
Agora, eu tô com a minoria, tô com a Silvana nesse debate. Eu acho que a gente tem que pensar de forma prática, e o Supremo pensou de forma prática. Não tem lugar na cadeia mais no Brasil, né? A gente está tendo uma superlotação dos presídios, não tem estrutura. Se você continua colocando pessoas que cometeram agora práticas pequenas, né, consideradas pequenas, você está alimentando o crime organizado dentro dos presídios. Eu acho que a justiça foi prática, né, ao perceber que é uma ilegalidade menor. Então, não vamos continuar prendendo quem usar menos de 40 gramas. Agora, isso não era uma decisão da Justiça, do Supremo. Isso tinha que ser lei. Quem tinha que decidir isso é o Congresso Nacional. Infelizmente, o debate voltou a ficar a cargo do Supremo, sendo que o país tinha que discutir isso em comissões e audiências públicas para chegar a algum acordo. Eduardo Costa, como é que você olha para isso tudo? Eu vou até resumir os dados aqui, porque a gente vai se perder no debate. Concorda em não prender, 38%. Discorda, diz que deve prender o usuário, 54%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Ô Júnior, da mesma forma que eu fiquei feliz com a pesquisa e disse, eu respeito a pesquisa quando a maioria estava pensando que nem eu, agora eu que sou perdedor no caso, parte vencida, respeito muito a pesquisa e acho até que ela está correta, tá? Acho até que eu tenho a percepção, né? A minha percepção de que a maioria pensa assim. Agora, se amanhã ou depois a gente tiver condições e coragem de fazer aqui uma operação tolerância zero, como Rudolfo Giuliano, então prefeito de Nova York, fez lá, mas zero mesmo, não pode jogar papel na rua, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu sou propenso a topar isso. Antes não, sabe, Júnior? Fumar maconha, ser usuário de maconha é questão de saúde pública. E se essa maioria vencer, e a gente decidir, no caso de Belo Horizonte, que vai prender, simples, é só mandar uma equipe urgentemente lá para El Salvador para descobrir como é que aquele presidente lá fez uma prisão para 40 mil pessoas, porque nós vamos precisar de construir uma para 100 mil aqui. Em um ano, construir para 100 mil, para encher lá de maconheiro. É isso? Posso virar assunto aqui ou não? Não, é William, porque vocês não está concordando ali. Não, sabe o que é? Que vocês tentam minimizar isso. O faturamento do crime organizado, parte desse faturamento, do grosso desse faturamento, vem de onde? Da venda do quê, gente? Não é de refrigerante, é de maconha. Então você está dizendo pro cara o seguinte, não, até 40 gramas você pode usar, tá? E continua dando dinheiro pro crime. Olha o que a gente está discutindo sobre uma coisa ilegal. O Marcelo tocou nesse ponto. Não existe no nosso protocolo a maconha. Ela tá proibida, ponto. Sabe qual Ou você dá dinheiro pro crime, você dá mão de obra, uma né, forma na passiva. cadeia. Você tá com teu filho pequeno, cara, e aí você vai em qualquer pracinha, tem um moleque lá fumando uma maconha. Aí E ele faz o que com seu filho? Ele tá com a florzinha de maconha, que tem um THC maior, e tudo bem. Tá tudo bem, né, Silvana? É isso mesmo. Essa é a sociedade que a gente quer construir. Veja Esse bem, é o recado cara pros tá lá jovens. fumando um charuto, fumando um cachimbo, fumando cigarro. Isso não tem problema Tá nenhum. tudo bem, Silvana, tá bom. Gente, E outra coisa, veja bem, você citou o exemplo seguinte, de que o traficante bota 40 gramas na mão do boy lá que vai vender, porque ele já sabe disso. Mas aí é que tá. A lei, ela vai dizer que dependendo das circunstâncias em que a situação houver apreensão da droga, por exemplo, lugar em que está sendo feito, a forma de atuação... A polícia pode justificar uma quantidade menor como tráfico, se ela observa se isso está numa biqueira, feito você falou. Então, toda regra tem exceção. Eu queria pedir aos meninos da PM hoje, gente, vamos bater um recorde de apreensão de maconha em Minas Gerais, nessas biqueiras, fazer uma grande operação e dar uma resposta? Eduardo. É simples. O William odeia maconheiro. Eu odeio traficante. É isso? Eu tô nessa.